Antes de comenzar, boa tarde a todos. Parabéns a todos sus organizadores, organizadoras. Para mí es un placer poder estar aquí, compartir con Nadine y con Cristiana. O tema de hoje é um tema fundamental, eu acredito. Os outros temas que também foram tratados nas diferentes mesas, no ciclo, é muito importante. E é muito importante que exista este ciclo, que continue este ciclo en un momento de retroceso de derechos sociales y violaciones masivas y macizas de derechos humanos. Cuando me convidaron para poder contribuir de alguna forma na mesa, eu fiquei pensando, bom, Nadine sabe muito sobre comissões e Cristina também. Eu vou falar um pouquinho sobre o caso do Uruguai. O Uruguai não teve uma comissão da verdade, mas o que teve foram diferentes comissões, então eu vou mostrar a trajetória do caso do Uruguai, para tentar ser didáctico de como foi em outras latitudes. Eu não sei se eu posso ficar em pé, assim eu... Sim, tá. É meio showman, assim, mas... tá bom. Bom, eu coloquei, na verdade, eu trabalho tribunais, eu coloquei os tribunais como barreira, porque na verdade, a diferença das comissões da verdade, em Uruguai o grande problema não é só a procura da verdade, sino a barreira que se tornou o Poder Judiciário para procurar a verdade e punir a os responsáveis. Então, em geral, quando pensamos en Uruguay, pensamos en esto, pensamos en la mayor democracia de América Latina, pensamos en Mujica, etc. Agora todos falan do filme, que todos fican emocionados, mas Uruguay, depois do grande momento que tenemos nacional, agora Uruguay tem una nova era, tem un novo momento y tiene una trayectoria que en geral pocos saben sobre la democracia brasileña, de Uruguay. Podemos ver que esto aconteceu en marzo y en abril de este año. Cúpula de militar no Uruguay es demitida por el presidente. Questões militares voltan a dominar a política de Uruguay. Esto es el mes de abril. Analizan ampliar a denuncia sobre espionaje en la democracia. Existió, faz poco tiempo, se conoce sobre espionaje a partir de escárdios sindicais hasta 2007. Y el excomandante del Ejército de Uruguay, que fue demitido por Tabaré Vázquez, agora é candidato a presidente. Então, quando a gente pensa o anterior sobre Uruguai, Uruguai é parte da América Latina, é parte do Cono Sur e está muito com os problemas que os grandes países do Mercosul, tanto Argentina como o Brasil, particularmente o Brasil, estão infectando, por falar de alguma forma, este mal de uma volta militar forte na vida política de nossos países. Então, eu vou tentar ser o mais didáctico possível. O Uruguai teve dois momentos, e tem dois momentos dentro da justiça transicional. O primeiro momento é o momento histórico de uma elite consolidada no Uruguai, Partido Colorado, Nacional ou ditadura. Isso foi história dos últimos 120 anos do Uruguai. A partir de 2005, começa o partido político Frente Ampla, que começa a estar no poder, quebrando a história dos últimos 120 anos de Uruguai. Vamos a olhar se essa mudança tem um resultado e onde se localizam as comissões da verdade e os problemas da justiça transicional. Então, eu coloquei muita coisa, mas eu só vou falar por cima. Sanguinetti começou, termina a ditadura, como todos sabem, terminar um processo dictatorial não é abrir uma porta e entrar em um processo democrático, é todo um processo. O primeiro que acontece no Uruguai é... Começa a democracia, nos primeiros meses se faz a lei de pacificação, se faz algumas anistias e depois se incorpora a legislação internacional. O Uruguai tem um processo complexo, muito específico, que nos primeiros 5 anos eles fazem o que o resto dos países de nosso continente vão fazer em 20. Então, estes 5 primeiros anos são muito importantes. En 1985, o Supremo Tribunal ya falaba, a questão de violaciones de derechos humanos es una cuestión de justicia común, no militar. Então já existia uma orientação para que as pessoas possam entrar a procurar a verdade dentro dos tribunais. Começam a existir as duas primeiras comissões na procura da verdade. A primeira, a investigadora do sequestro de Michelini e Ruiz, que era parte del Parlamento. Parlamento novo, un parlamento que comenzaba democracia.
O resultado final foi de outubro de 87 e não teve grandes conclusões, nem determinações, nem orientações. Pelo tanto, foi uma comissão estética mais que de conteúdo. Pelo outro lado, a comissão investigadora de situação de pessoas desaparecidas em eventos que a motivaram foi mais importante, teve alguns resultados, e em 85, quando foi o resultado final, se registrou 174 casos de desaparições de pessoas. Também se informou que o Poder Judiciário podia abraçar as diferentes causas que estavam originadas. Por favor. Continua Sanguinetti, então, aí, a partir dessa informação, mais de 734 casos entram nos tribunais. Isso significa que começava a se movimentar a procura da verdade e julgar os responsáveis pelas violações de direitos humanos. Em 86, dezembro, final do ano, já fechando o ano, o poder político em Uruguai falou, olha, os militares não queriam ir aos tribunais. Então, aí o poder político, a partir do parlamento, promulga a legislação que se chama Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado. Essa é uma particularidade do Uruguai, não fala as coisas como são, é a Lei de Anistia. Mas, na verdade, eles colocam um nome sofisticado, que é Lei da Caducidade da Pretensão Punitiva. Essa era a Lei de Anistia do Uruguai. Aí cancelam os 734 casos, são paralisados nos tribunais. Essa lei tem duas questões que são importantes para compreender a complexidade do Uruguai. Por um lado, o artigo número 3 fala que o Poder Judiciário tem que dar ao Poder Executivo as denúncias. Denúncia que chega aos tribunais, os tribunais têm que dar para o Poder Executivo. Número 2 é o Poder Executivo que fala que caso se vai estudar, que caso se vai a procurar a verdade. Estes dois casos quebram muitíssimo sentido da questão republicana, etc. Se transfere a competência do Judiciário no Executivo. E esse Executivo que vai ser o guardião de que tipo de transição democrática vai ser o Uruguai. Quando acontece esta situação, todo o mundo começa a apresentar um recurso de inconstitucionalidade da lei de anistia feita em democracia. Em geral, as leis de anistia são feitas em momentos autoritários. O caso Uruguai é um caso que a lei de anistia é um processo democrático. Apresentam recursos de inconstitucionalidade e, no 88, a Suprema Corte consolida e reafirma a lei de anistia. Isso significa que o poder político escolhe fazer uma lei de anistia. O Supremo Tribunal fala que essa lei de anistia é confirmada, válida e vigente. Es ahí que los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos convocan un plebiscito después de juntar durante 2 años asesinaturas para comenzar esta iniciativa popular. Se llamaba a campaña del voto verde, porque votando por verde era anulación de la ley de anistia Uruguay. A questão que en 89 se ratificó a ley de anistia en Uruguay porque los votos verdes llegaron al 43%. Eso significa que el poder político pasó una legislación en democracia de anistia. El Supremo Tribunal confirmó esa ley de anistia y un plebiscito popular confirmó la ley de anistia. Eso torna Uruguay el único país no mundo que fez un plebiscito contra una legislación de anistia, de reconciliación, mas a favor de esa anistia. Posterior, como fala Rendona, que es parte de los movimientos de derechos humanos, él fala de que existe una triple legitimación: poder político, poder judicial y poder de la ciudadanía. Esto es lo problemático del caso Uruguay cuando pensamos comisiones de verdad. Por favor. Finalmente, ya fechando o ano, simultáneamente con un plebiscito quasi, Serpag faz o informe Nunca Más, um informe muito importante, mas sem apoio do Estado e sem divulgação, por um momento de fracasso generalizado a partir do plebiscito. Mas é um informe importantíssimo até o dia de hoje, com pouca divulgação. Era o português que... Bom, agora vamos ao Partido Nacional, La Calle. Ya estamos na década dos 90, pensemos na década dos 90 onde estava Chile. Chile tem a Comissão 91, a Argentina tinha feito aqui a Comissão da Verdade,
aqui começa todo o neoliberalismo em toda a nossa região. Então, aqui a calle, na verdade, é a continuidade do silêncio, a partir de a legislação de anistia, a partir da sentença do Supremo Tribunal e a partir do plebiscito. Depois disso, em Uruguai, não existiu movimentação de quase nenhum tipo, porque a legitimidade estava com os que defendiam a anistia. Então, as novidades que vieram no caso de justiça transicional em Uruguai foram da Comissão Interamericana, com diferentes resoluções, e do Comitê de Direitos Humanos, também com diferentes declarações, falando sobre a violação de direitos humanos da lei de anistia. Voltamos a Julio Sanguinetti, primeira presidência, segunda presidência, Partido Colorado. A partir del 95, si vocês olham no caso argentino, es que comienzan a existir todos esos movimientos de innovaciones, de litigio y de movimientos sociales como el Scratch, como Hijos, diferentes asociaciones. En Uruguay también comenzó a acontecer lo mismo. Comienza a primeira marcha do silencio, a marcha popular más importante de Uruguay, todo 20 de mayo. Comienzan a existir y consolidar as organizações de direitos humanos en Uruguay, muy importante. Depois comienzan as primeiras ações de adiestramento judicial en Uruguay. Os magistrados que recebían un caso de violaciones a los derechos humanos en la dictadura en Uruguay eran transferidos para otra vara. Entonces, un juiz penal iba para una vara civil. Entonces, se tiraba de todos casos que fuesen sobre esta temática. Finalmente, en el 95, comienza en España, Silingo comienza a hablar sobre os voz das mortes, ahí comienza a colocar a dúvida de si tenía uruguayos en esos vuelos da morte. Entonces, ahí comienza a se movimentar os reclamos de querer saber qué acontecía con eso. Tal vez o evento más importante que existe en este proceso es da visibilidade en un momento de silencio en Uruguay, fue el poeta Juan Gelman. Él teve a filha secuestrada y él sabía que tenía una neta, no sabía si estaba viva, no sabía la condición de ella. Él sabía que a filha tenía sido detida grávida, mas él no sabía cuál era la situación. Ahí comienza un movimiento nacional, internacional, para saber dónde está a filha y neta no caso. Sanguinetti, en ese momento presidente de Uruguay, fala, en Uruguay no desapareció ni un niño. ¿Ya? Eso fue lo más importante porque a partir de ahí es cuando los movimientos sociales van en contra de Sanguinetti y en un próximo mandato. Lembremos que en el 99, con la demanda de Gelman, existe la prisión de Pinochet, ¿no? Todos estos procesos son interdependientes y se fomentan y se reafirman mutuamente. Es así que a parche internacional fomenta los dilemas internos y domésticos, mas los tribunales continúan siendo una barrera. Vamos para Batlle, Partido Colorado, en una coalición con un Partido Colorado. Aquí este es Macarena, neta, que hoy en día es legisladora de Uruguay, del Parlamento. No primeiro mes do mandato de Batlle, ele fala con Gelman que existe y a neta dele está con vida. Eso geró na sociedade a compreensão que Uruguay tinha mentido y el Poder Ejecutivo tinha mentido durante 15 años sobre que no existían crianzas apropiadas y matanzas por parte del Estado. Algunos magistrados comenzaron a aceitar denuncias de diferente índole, sean de crianzas, sean de desaparecidos. Continuaba aconteciendo lo mismo. Transferían esos magistrados que aceitaban la denuncia. Adiestramiento judicial. Después, Batlle, a partir de la presión internacional, comienza a incorporar legislación internacional como imprescriptibilidad dos crímenes de lesa humanidad y comienza a existir algún proceso que comienza a ser bien sucedido, como por ejemplo a condena de Gabazo, que es fundamental y ainda hoy es un problema para Uruguay. Ahora, o más importante de Batlle fue la Comisión para a Paz. No fue una comisión da verdade. A gente está o que resta das comissões da verdade. Aqui se fala uma comissão para a paz. A questão era a verdade possível, mas compatível com a reconciliação do que é aceito. Então, é uma comissão para a paz, mas com muitos problemas estruturais. Então, era integrada por uma diversidade
mas às vezes, e isto é importante no caso do Uruguai, a estética institucional não significa conteúdo institucional. Então, o Uruguai começa a gerar muitas instituições e organizações, mas não necessariamente tem um conteúdo político com força. As tarefas eram a tarefa da comissão era receber, analisar, classificar, recopilar informação das desaparições só. Não podia perguntar quem foram os que fizeram. Então era só receber as denúncias. Essas denúncias eram, em sua grande maioria, de militares e policiais, que eles não podiam perguntar muito. E existia um pacto de cavalheiros entre os próprios que faziam as declarações. Isso é importante salientar. Então, quando começa a comissão, o presidente Batlle falou: é para tentar consolidar a pacificação nacional e sellar para sempre a paz entre uruguaios. Foi todo o contrário. A Comissão da Paz, em Uruguai, foi o que multiplicou as demandas e acordou muitos movimentos sociais. Então, a comissão ficava dentro do Poder Executivo, não toda a comissão fica dentro do Poder Executivo, e tinha uma tarefa, como não era um órgão judicial, ficava mais na recepção que na investigação. Recebia e não tentava investigar. É importante. Então, nem identificação dos responsáveis, nem a remissão de informação à justiça. Era uma pequena comissão da procura de uma pacificação. Então, quando se fala Comissão da Verdade, muitos consideram a Comissão da Paz como uma Comissão da Paz, não da Verdade, com uma verdade muito parcial. Final do informe da comissão fala que existiram mais de 38 denúncias. No caso do Uruguai sempre existe a questão Argentina e Uruguai, também existiram em casos de Paraguai. A comissão falava da necessidade de promover uma iniciativa legal e criar uma figura específica para a ausência da separação, tentar criar alguma legislação específica para tentar incorporá-la na arquitetura jurídica do Uruguai. Se orientou para fazer reparações, indemnizações, mas nenhuma dessas considerações foram acatadas ou implementadas. O Executivo declarou o informe final da comissão como a versão oficial da verdade. O presidente falou que se tratou da verdade oficial do que tinha acontecido. A grande maioria de todos os movimentos sociais, de partidos de esquerda, da grande maioria dos sectores, falaram que era uma comissão da mentira, porque grandes dados que se otorgaram nesse processo foram dados falsos, dados de silencio, declarações que foram estipuladas e convenidas entre os diferentes militares. O informe incorporava só uma questão que é o que muitos salientan, reconocía a existencia de una sistemática violación de derechos humanos y terrorismo de Estado. Eso es importante y fue la primera vez en Uruguay que se faló de eso. O informe, para que vocês tenham uma ideia, a comissão e o informe não tirou a lei de anistia, nada por lo contrario, e o informe da comissão não é tido em consideração na justiça do Uruguai. Então, nos processos que entran na justiça por questões de violações aos direitos humanos, até o dia de hoje, não colocam como informação da Comissão para a Paz como informação verídica. Isso é importante também saber. Então, agora começamos um novo momento, o momento da Frente Ampla. Já no 2000 a 2005 foi a Comissão para a Paz, começa a existir uma mudança de orientação, e agora começa um partido de esquerda, ou de uma coalição de diferentes partidos de esquerda. Na primeira declaração que fez Tabaré Vázquez no Parlamento, falou: entre as primeiras ações do governo está a constituição de um grupo de trabalho para a verdade e justiça, para investigar os crimes de lesa humanidade. Fundamental, primeira declaração que o presidente fez no Parlamento. Posteriormente começou a fazer, incorporar legislação específica dentro da arquitetura jurídica, manda para o Parlamento a primeira iniciativa para anular a lei de anistia, finalmente fica fora, não é bem sucedida. A partir da chegada de Vázquez, começaram a entrar causas dentro dos tribunais. O Poder Executivo, a partir do artigo número 4, alguns casos colocavam nos tribunais. Isso é importante.
Número, cuando falan que a política estoy guau, no estoy guau. En novembro de 2006, diferentes organizações de direitos humanos e movimentos sociais procuram fazer mais um plebiscito para tentar tirar novamente a lei de anistia. 20 anos depois. A primeira foi em 1989, a segunda foi 2009. En esa, que coincidia com as eleições que o candidato do Frente Amplio era Mujica. Uma semana antes do plebiscito, que isto gerou também muitas particularidades, a Suprema Corte Uruguai considera a lei de anistia inconstitucional. Uma semana antes do plebiscito. Uns dias depois da inconstitucionalidade, se condena por 25 anos a Gregorio Álvarez, ex-dictador, um dos dictadores mais importantes de Uruguai. Finalmente, o plebiscito para anular a lei de anistia no Uruguai perde novamente por 48% dos votos. Volto a falar, tem uma legislação de anistia feita na democracia, tem 2 plebiscitos que falam que não querem tirar a lei de anistia. Além disso, tem diferentes sentencias da Corte Suprema de Uruguai que falam que é constitucional a lei de anistia e tem um caso de inconstitucionalidade para o caso concreto. Finalmente, a diferença do primeiro plebiscito, o segundo plebiscito gerou movimentação nos movimentos sociais e direitos humanos. Chegamos a Pepe Mujica, o principal do filme, mas que Mujica é muito conhecido fora do Uruguai como uma pessoa legal, no que fala especificamente em direitos humanos, não necessariamente foi o melhor momento na luta, na procura pela verdade e justiça. Aqui começa o zig-zag, um loop na justiça em Uruguai. Quando Mujica chega ao poder, muitas organizações começaram a ficar predispostas para começar a procurar de outra forma a verdade e a justiça. Começaram as primeiras condenações maciças, como Bondaveri, Blanco, que foi cancelar, a primeira condenação de um militar em atividade, como Dalmaso. Novamente Mujica tenta enviar un proyecto de ley para anular a ley de amnistía, no es bien sucedido, y finalmente, el 24 de febrero de 2011, tem a sentencia da Corte Interamericana pelo caso Hellman. Esta es una sentencia importante, no solo para Uruguay, sino para toda nuestra región. Na sentencia, a partir da sentencia y como cumplimiento da sentencia, Mujica faz una resolución que tira as trabas e barreiras jurídicas, e aí começaram a entrar muitos processos nos tribunais novamente, os que tinham sido apresentados antes, não novos. O sistema de justiça começou a desarquivar, investigar e sancionar responsáveis. 88 casos que tinham sido arquivados desde o início de 86 a 2005 voltaram a estar em atividade. Os desafios da justiça em Uruguai: incapacidade material de tantos testemunhas, de tantas víctimas, con 88 casos en un país que no tiene estructura ni material ni formal para poder abrazar tantas denuncias. Eso fue y ainda es un dos grandes desafíos da justiça. Aquí es cuando faz a resolución. Finalmente, depois da sentencia da Corte Interamericana y a partir da sentencia da Corte Interamericana, Uruguai pasa uma lei para tirar a lei de anistia. Mas esto es un caso muy interesante. En geral, se anula a lei de anistia. Uruguai não fez una anulación da lei de anistia. La lei 18.831 es una ley reinterpretativa da lei de anistia. Es una ley para reinterpretar el archivo 3 y 4 da lei de anistia de Uruguai. Eso significa que deixa aberta a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade dessa lei, porque entra no jogo jurídico. O artigo número 2 tira o prazo perentório e prescrição dos delitos comuns. Antes, en Uruguai, as violações de direitos humanos eran consideradas delitos comuns e não crimes de lesa humanidade, uns prescriptíveis, outros imprescriptíveis. E, além de, en esto, el tema de prescripción es importante porque los delitos de derechos humanos
prescribían no 2011. A partir desta legislação, mais de 80 causas por ano começaram a entrar nos tribunais. Foi uma explosão dos tribunais com relação a estes casos. Fue a primera vez que un presidente dentro del Parlamento declara que existió sistemáticamente una acción terrorista por parte del Estado y que Uruguay fue parte del Plano Cóndor. Esto es fundamental, el Plano Cóndor. Ya finalizando con Mujica, mas comenzando a retroceder en esos avances que parecían, en 2013 a Corte Suprema Chira a Mariana Mota, que hoy en día es directora del Instituto de Derechos Humanos, a Mariana Mota, que tenía más de 50 causas que recibía, era uno de los tribunales que más recibía causas, fue transferida para otro tribunal para chirar a presencia de ella, adiestramiento do judiciario, y después en 2013 a Corte Suprema declara inconstitucional a ley reinterpretativa, no a ley de amnistía. Volto a falar, esa Corte Suprema que novamente que fala que a ley reinterpretativa no es válida y lo que es válido es la ley de amnistía. Ahí, a partir, tanto ONU como Comisiones Interamericanas ficaron todos sorpresos con esa decisión de la Suprema Corte y a Corte Interamericana también salientó a importancia de los argumentos que el derecho interno no puede generar una violación del derecho internacional. Finalmente, a grande mayoría de los magistrados comenzaron a arquivar todas las causas con relación a estos temas, a transferencia de Mota, a inconstitucionalidad de ley reinterpretativa y a postura de muchos magistrados y procuradores comenzaba a ser muy disciplinado, el sistema de justicia comenzaba a ser a grande barrera para poder procurar a verdad y juzgar a los responsables. Entonces, finalmente ya estamos en la actualidad, estamos en el gobierno de Tabaré Vázquez, ya hoy. Recientemente, en 2014, nuevamente a Corte Suprema de Uruguay faló que sí, que los crímenes de lesa humanidad, que son crímenes de lesa humanidad y no comunes. Eso significa que ya dos veces faló diferente a Corte Suprema con relación a qué significan los crímenes en Uruguay. Comenzó a existir un debate en Uruguay, esto es recientemente, 2015, sobre el tema de archivos. Uruguay tiene poca colaboración de las Fuerzas Armadas con relación al tema de archivos. Eso es muy importante hasta el día de hoy. Y, como falé anteriormente, existen innovaciones institucionales, estético institucional y vacío existencial. Porque, na verdade, se cría un grupo de trabajo de verdad y justicia, un grupo importante, que hasta Macarena Hellman también trabajó, unidad especializada en derechos humanos que colaboraba con relación a este sector, a Comisión para investigar espionaje en democracia, para olear por qué los partidos de izquierda y sindicatos eran espionados en la democracia hasta el día de hoy, a Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, y esto es muy importante porque es do estilo de lo que se creó en Argentina, de unidades especializadas para poder tener una capacidad institucional para procesar tantas demandas. En 2017, amenazas en Uruguay no es poco normal las amenazas por parte de los militares a diferentes sectores. En general, cuando se piensa amenazas es en países que tienen poco nivel democrático. En Uruguay, recientemente, final de janeiro, se suicidó un alto coronel en Uruguay y un círculo militar comenzó a amenazar a 13 personalidades de Uruguay. Una es una profesora de Oxford que a Comisión Interamericana pidió medidas cautelares. Finalmente, para colocar y ya liberar con tanta información, 2017, esto fue muy reciente, a Suprema Corte declaró inconstitucionalidad e imprescriptibilidad de los delitos. Significa que ahora, nuevamente, los delitos voltan a ser delitos comunes y son prescriptibles. Entonces, Uruguay ainda no tiene una estructura jurídica que apoye a procura da verdade y punición de los responsables. Falta ahora, por otra parte, a Operación Cóndor, un proceso que está haciendo en Italia, un proceso importantísimo, es un proceso de todos los países de América del Sur,
e que muitos têm esperança, em julho vai ser uma parte importante, têm esperança de que vai acontecer com esse processo. Só para ilustrar mais ou menos como é o tema da justiça em Uruguai. 85 foi a volta democrática, é quando começam todos os processos a entrar na justiça. Lei de caducidade começa a tirar. A inconstitucionalidade da lei de anistia, depois nunca mais tem quase casos. Os casos são inovações, esses pequenos são inovações jurídicas. 2011 é a lei reinterpretativa da lei de anistia, abre a oportunidade de entrar nos tribunais e, novamente, com 2013, a inconstitucionalidade da Suprema Corte do Uruguai tira absolutamente a possibilidade de poder procurar a justiça e saber o que aconteceu. Finalmente, só para que tenham uma ideia, que entre nos tribunais não significa que seja eficiente os tribunais. Só de todos os casos, de quase 350 casos, só o 4%, 13, tem sentença. A grande maioria, o 50%, é presumário, essa parte introdutória. É receber o nome, fazer o preenchimento protocolar. A segunda é parte que mais tem, é arquivados. Estes são os que víamos que tinham muitos números. Este é o estado das causas. São causas paralisadas. Só tem um 4% de bem sucedido de causas em Uruguai. Então, quando pensamos o que resta das comissões da verdade, o que resta do presente desse passado tão violento e que hoje volta a estar cada vez mais presente essa violência, os tribunais em Uruguai, essa grande barreira de não criar a procura de uma verdade real, diversa, incorporando os diferentes sectores e movimentos sociais e não declarando, como foi a Comissão da Paz em Uruguai, uma verdade decretada pelo Poder Executivo. São verdades muito diferentes. Bom, muito obrigado.